Paz do Senhor a todos, amém? Ainda em seu lugar, abra sua Bíblia, livro de Levítico, capítulo 6, verso 13. Uma passagem muito conhecida a todos. Levítico, capítulo 6, verso 13. Levítico, capítulo 6, verso 13, todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Ele não deve ser apagado. Na versão que nós estamos ali em tela, o fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por estarmos na sua casa. Que a sua graça venha estar sobre as nossas vidas neste momento. Que o Senhor possa transmitir para a igreja aquilo que o Senhor já passou para o meu coração, mas que venha diante do altar do Senhor. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aí já quase, hoje é dia 11, entrando na segunda semana, não é isso? Segunda semana? Segunda semana de janeiro. A gente pisca, daqui a pouquinho já estamos em fevereiro, não é isso? Daqui a pouco chega o feriado, daqui a pouco a gente já está em março. Mas nós brasileiros, e muitas pessoas no mundo, têm o costume de... Deixa eu tirar isso aqui daqui, se eu sou meio atrapalhado, daqui a pouco eu bato. Mas muitas pessoas no nosso país têm o costume de desenhar metas, não é isso? Todos os anos, ou no término dos anos, nós fazemos um balanço daquilo que nós passamos durante o ano, fazemos um balanço, uma introspecção, uma reflexão do que nós erramos, daquilo que nós acertamos e aquilo que a gente precisa melhorar. Alguns outros mais antigos fazem uma carta para Deus, não é isso? Agradecendo, falando com Deus durante mais um ano que se passou. E por muitas vezes a gente, quando nós vamos fazer as nossas metas, a gente percebe que a meta de emagrecer, não foi 2025, não é isso? 2025 ainda não deu certo o tão sonhado shape. Mas 2026 a gente já coloca lá ele de início como meta. Alguns que fazem uma arte marcial, não, quero voltar. Essa foi uma das minhas metas para esse ano e glória a Deus, eu já voltei. Eu tenho que voltar para o jiu-jitsu. O pastor Fábio já está na preta, eu tenho que alcançar ele ali, daqui a pouquinho. E a gente vem delineando metas e metas. Pessoas que querem voltar a estudar, sabiamente, vão colocar como meta fazer um curso de inglês, fazer um novo idioma, porque a nossa sociedade ela cobra isso, principalmente para quem é jovem, ainda está ingressando no mercado de trabalho. Falar o inglês fluentemente faz toda a diferença. Falar um outro idioma faz toda a diferença. Então essas metas elas são válidas e elas são muito importantes para a vida de todo cristão. Só que existem algumas metas que a própria Bíblia ela vai nos narrar, que nós precisamos fazer independente de qualquer ano, seja 2015, 2016, 2025, 2030, você vai precisar sempre continuar com essas metas no seu coração, porque ela é uma meta comum a todos os cristãos e nós não podemos deixá-la de fazer em momento algum das nossas vidas. E que metas são essas, Estevão? O livro de Levítico ele vai nos narrar que metas todo cristão precisa ter para que a caminhada cristã possa ser plena com Cristo. Quando vocês sabem muito melhor do que eu, quando a gente estuda o tabernáculo de Moisés, pegar um pouco mais para trás. Quando o povo fica 400 anos no Egito e é liberto, eles cruzam o Mar Vermelho, toda aquela história que você já sabe, eles passam 40 anos no deserto. Quando eles estão durante esse período de 40 anos no deserto, Deus faz um tabernáculo. Deus cria um projeto
a arquiteta vai confirmar, um projeto executivo para que todo aquele tabernáculo possa ser criado. E Deus vai falar todos os detalhes daquele tabernáculo. Ele vai falar qual é a cor que é necessária, qual é o tecido usado, qual é a madeira que vai ser usada, vai falar quantas repartições tem esse tabernáculo. Então, para você recapitular comigo, vamos supor que a gente esteja entrando no tabernáculo e aqui à frente do tabernáculo. A gente passou, a primeira etapa do tabernáculo é o átrio, ou o pátio, não é isso? O que nós vemos de frente para nós? O altar do sacrifício. Logo após, atrás do altar do sacrifício, a bacia de bronze, ou a pia. Fechamos a parte do átrio. Quando a gente entra mais um pouco no tabernáculo, na sua segunda parte, que é o lugar santo, ou o santo lugar, nós vemos a nossa esquerda. Agora começou a complicar. Nós vemos a nossa esquerda o candelabro, à nossa esquerda o candelabro, ou a menorá. Na nossa frente, o incensário, e à nossa direita, nós vemos a mesa dos pães. Se fôssemos um sumo sacerdote, poderíamos entrar no lugar santíssimo ou no santo dos santos, e nós veríamos a arca, não é isso? Essa basicamente é um panorama, um resumo do que Deus planejou. Nós vamos nos ater no altar do sacrifício. A gente precisa voltar lá na parte do átrio ou do pátio, onde o primeiro utensílio que a gente achava daquele tabernáculo é o altar do sacrifício. Quando nós pegamos Levítico do 1 ao 5, a gente vai perceber que essa passagem, esses capítulos, eles falam basicamente do que o povo precisa trazer como sacrifício, como vai ser e tudo mais. Só que no capítulo 6 é uma orientação para o sacerdote especificamente, de como ele vai precisar tratar o altar do sacrifício, e a gente pode trazer algumas explicações ou aplicações espirituais. Como a gente aprendeu aí na classe dos jovens no semestre passado, o tabernáculo possui diversas aplicações espirituais em nossas vidas. E a gente vai se ater nessa aplicação do altar do sacrifício. No capítulo 6, desde lá o seu início, Deus fala o seguinte para Moisés. Moisés, fala para Arão e para os filhos de Arão que quando à madrugada o sacrifício estiver queimando, toda manhã, sem exceção, o sacerdote vai fazer o quê? Primeira etapa, vai pegar toda a cinza que está naquele local e ele vai precisar retirar as cinzas. Ele vai retirar aquelas cinzas do altar do sacrifício, vai colocar ao lado, vai botar uma outra roupa, ele troca de roupa, volta, pega a cinza e leva para fora do tabernáculo. A primeira meta de todo cristão, nós como sacerdotes universais, nós precisamos, todos os anos, todos os meses, todos os dias, retirar as cinzas do altar. E o que seria retirar as cinzas do altar, Estevão? Cinzas, no Antigo Testamento, na palavra de Deus, ela retrata muito sobre humilhação, sobre luto, tanto que quando tinha algum problema, eles rasgavam as suas vestes, colocavam cinza, pó sobre a sua cabeça. Então, cinza, ela nos traz à memória essa questão de luto, de problema. 2025, eu não sei como foi na sua vida, mas o que eu tenho da parte de Deus para te falar é: se você perdeu um parente, um pai, um filho, uma filha, a mensagem de Deus para você nessa noite, nessa manhã, é: retire as cinzas do altar.
Eu não sei qual foi o grau da sua perda. Eu não sei quão difícil foi a sua perda. Mas a palavra de Deus para você é: 2026, retire as cinzas de 2025. Porque um novo ano começou e você precisa voar alto como uma águia. Não tem como você voar alto como águia se as cinzas ainda estão sobre a sua vida. Você sabia que a águia tem esse processo de renovação também? Eu nem ia falar disso. Mas quando ela bate uma idade, acho que é aproximadamente 40 anos, não é isso? 40, 50, uma idade já mais idosa da ave, ela vai para um mais alto que ela pode encontrar e ela começa a fazer um processo de resetar. Ela arranca as suas penas, arranca as suas unhas e, por último, ela vai arrancar o seu próprio bico e aquilo tudo começa a nascer novamente. Ou seja, até a águia, ela retira aquilo que é antigo da vida dela para que um novo de Deus, um novo possa acontecer na vida dela, e não é diferente como nós cristãos. Primeira meta para esse ano. Eu não sei qual foi a dificuldade que você passou. Cinza também nós podemos aplicar, nós podemos trazer para a nossa vida como algum pecado. Se existe ainda algum pecado que você deixou de 2025, de se libertar, eu trago à memória para você o Sermão do Monte. Quando Jesus vem e fala para o povo: se um olho te faz pecar, arranca. Arranca e deixa ali. Arranca e lança fora. Porque é melhor você entrar caolho, sem um olho, no reino do que inteiro no inferno. Então a mensagem de Deus para você para 2026 é: retire a cinza do altar. Você precisa deixar tudo para trás, porque você já é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que fez tudo novo na minha e na sua vida. Cristo está renovando as suas forças nessa manhã. Ainda que você ache que, não, mas esse pecado, Estevão, eu não consigo. Meu irmão, consegue sim. O que é um pecado contra o Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Eu não conheço ninguém que é mais forte, mais santo, mais puro do que o meu Deus. Eu não conheço ninguém que tem mais poder para tirar o homem do lamaçal do pecado do que aquele que o salmista diz que ele tem ouvidos e ouve, que ele tem pés e ele caminha, que ele tem braços fortes para te arrancar do lamaçal do pecado. Foi esse Jesus que te tirou da potestade das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Então não existe pecado que Deus não tenha poder de romper nesta manhã. O que eu preciso fazer, Estevão? Eu preciso crer. Não existe luto que faça você se perguntar por que Deus fez isso. E eu lembro do meu irmão. Toda vez que eu penso em luto, eu sempre lembro do meu irmão. Meu irmão desparafusou a partir da morte do meu pai em 2024. Desparafusou. Ele era cristão, seguia bem e tudo mais, mas ele simplesmente não compreende. Não compreende. E é o que eu sempre falo com a minha família meu irmão, eu sei que o meu Deus é o Deus da vida. Ele é aquele que dá, mas ele é aquele que tira. Coube ao Senhor, aprove a Deus levá-lo de uma maneira muito repentina, mas aprove a Deus. Quem sou eu para questionar a Deus? Uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, é da passagem de Jó, quando Jó começou a querer questionar a Deus. Mas por que, Deus, o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez aquilo outro? Mas por quê, e por quê, e por quê? E mandou um monte de porquê para Deus. Deus não respondeu, e quando respondeu com outras perguntas, 70 outras perguntas. Aonde você estava, Jó? Quando eu fundei a terra. Aonde você estava quando eu coloquei os luzeiros nos céus? Aonde você estava quando eu falei para a corça, corra? Aonde você estava, Jó, quando eu dividi os mares? Aonde você estava quando eu falei luz, haja e houve luz? Quem somos nós para questionar o poder de Deus? Depois dessa sessão de Jó,
de chibatadas, Jó se dobra e fala: eu realmente sei que tudo o Senhor pode fazer, e nenhuma dessas coisas podem se frustrar diante do Senhor. Então a primeira meta para a nossa vida, para 2026, é: tira as cinzas do altar. Essas cinzas às vezes também podem se aplicar como uma falta de perdão. Hoje nós falamos disso na EBD. E eu fiquei muito pensativo. Às vezes, meu irmão, você vem remoendo um problema, uma contenda, com alguma pessoa da sua família de muito tempo. Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe ausente, um pai ausente, um irmão que você brigou, uma tia que você brigou. O que a Bíblia fala que eu tenho que fazer? O Sermão do Monte, ele é incrível. Mais uma vez eu estou citando ele. Porque Jesus fala assim no Sermão do Monte: se um irmão tiver alguma coisa contra você, prestou atenção? Não é você contra seu irmão. Olha a profundidade. Se o irmão tiver alguma coisa contra você e você for ofertar, deixa a sua oferta, reconcilia-te com teu irmão, volta e oferta. O perdão, ele é tão profundo nessa passagem que não é se você tiver um problema com seu irmão, não. É se um irmão tiver um problema contra você. Porque, meu irmão, eu estou com tanta paz em Cristo que eu perdoo até aquele que pode me ofender. Até aquele que pode me ferir, eu já estou perdoando antes mesmo dele ferir. Por quê? Porque os meus olhos estão em Cristo. Os meus olhos não estão nessa terra. Aí eu lembro de Colossenses 3. Não olhar para as coisas que são desse mundo, mas sim para as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus Pai, porque vocês já estão mortos, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, meu irmão. Isso aqui é só passageiro. Vai chegar 27, você vai fazer novas metas. 28, você vai fazer novas metas. Mas o que você não pode deixar de fazer é de retirar as cinzas do seu altar. Se há um perdão, libere esse perdão, meu irmão. O perdão tem muito mais cura para você do que para outra pessoa. Eu não sou perito no perdão. Conversa com a pastora Laudelina depois aqui. Que ela faz um veredas que tu sai zero, meu irmão. Né, pastora? Então, conversa. Tem pessoas na igreja que podem te ajudar. Muitas irmãs... Irmã costuma, às vezes, procurar outra irmã. A gente tem muitas irmãs muito sábias aqui. Eu dou glória a Deus por isso, irmãos. Olha aqui, tem uma infinidade aqui. Tem tanta irmã sábia aqui que você pode encostar. Irmã, me ajuda nisso aqui. Como é que eu libero esse perdão? Me ajuda, mas pede ajuda. 2026, sua primeira meta é... retire as cinzas. Vamos retirar as cinzas do nosso altar. Segunda instrução ou ordem que Deus deu para Moisés passar para Arão foi: depois que o sacerdote ele retirar as cinzas, ele precisa trazer a lenha. Primeira instrução é: retire as cinzas. Segunda meta para as nossas vidas para o ano de 2026 é: traga a lenha. E lenha, meu irmão, para todo mundo que chegava ali para sacrificar, já estava tudo pronto, o culto já estava pronto, mas o sacerdote já tinha feito muita coisa, meu irmão. Ele já tinha retirado a lenha, ele já tinha trocado de roupa, ele já tinha pegado a cinza, ele já tinha jogado a cinza fora. E o trabalho de pegar a lenha é um trabalho, muitas vezes, silencioso. Ninguém sabia, o sacerdote nem ia falar: vou lá pegar a lenha. Ei, pessoal, estou indo lá. Não, silencioso, ele sabia o que ele tinha que fazer, focado. Vou lá pegar a lenha. E pega a lenha em qualquer lugar? Você tem que ir na floresta, meu irmão. Você tem que ir fundo na floresta, aí os militares vão saber me passar também aqui, me complementar.
Quando a gente está lá na nossa atividade de campo e a gente precisa pegar lenha, é um trabalho muito seleto, meu irmão. Você, não, essa daqui está molhada, essa daqui não, essa daqui é muito fina, essa daqui não dá. Depois você vai juntando, aquilo dá um trabalho. O que você faz? Coloca nas costas e vai embora. Está aqui com a sua lenha. Daqui a pouco você coloca ela no altar. É um trabalho silencioso e repetitivo, mas ele é extremamente importante e essencial na vida de todo cristão. Estevão, que é a lenha é o combustível do cristão, meu irmão. Existem 3 coisas que todo cristão não pode viver sem, e você muito bem sabe delas: palavra, oração e jejum. Segunda meta para nós cristãos, para toda a nossa vida, é: traga a lenha. O que é a lenha, Estevão? Oração, Bíblia e jejum. Todas as vezes que eu sento para conversar com um jovem e ele fala assim para mim: muito fraco, tô meio lá, tô meio cá. Irmão, é certo. É certo. Só perguntar: como é que está a oração, varoa? Como é que está a vida de oração? Está bem? Está forte? Como está? A palavra, está lendo a palavra? Está meditando? Está comendo? Está com fome? Está com fome da palavra? Eu acho lindo, irmãos, pessoas, cristãos que já têm seus 50, 60 anos de evangelho. Não olhei para você. Tá vendo? Ele já se entrega. Mas irmãos que têm seus 50, 60 anos de evangelho, e ele começa a falar das escrituras, e a pessoa se emociona. Parece que está passando uma passagem pela primeira vez. A Daniele ontem me perguntou. Até, só de lembrar, toda vez que eu passo nessa passagem, para mim é uma emoção. Aí ela me perguntou: ih, chorando aí, vai molhar a Bíblia toda? João 20, irmão. Para mim, é a passagem que fala da ressurreição de Jesus, de Maria. Lembra? Maria que vai buscar, cadê Jesus e tal. Aquela passagem para mim é uma emoção pura. Toda vez eu pulo. Porque se eu passar por ela, eu já começo a me emocionar, porque realmente é uma passagem muito bonita. Mas o combustível para as nossas vidas, para esse ano, independente da notícia que saia, meu irmão. Ah, mas A brigou com B, está tendo guerra do C com D. Meu irmão, se a Bíblia ela é o meu norte, não importa o que aconteça na terra. Porque a palavra de presidente A, de rei B, de imperador C, elas passam. Mas existe uma coisa que não passa. Está aqui, ó. Para muitos ela é antiga, mas eu vou usar as palavras de Billy Graham. Essa palavra aqui, ó, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Quer que eu comprove para você? As igrejas de hoje em dia estão com uma doutrina forte? As igrejas de hoje em dia estão firmes, alicerçadas no Senhor? Está aqui, irmão. Segunda Timóteo, o apóstolo Paulo já falou assim: Timóteo, vai chegar um tempo que eles não vão suportar essa doutrina. E eles vão ter comichões nos ouvidos ao ouvir essa doutrina. E eles vão amontoar para si doutores conforme a sua concupiscência. Está aqui, meu irmão. Aqui já está tudo revelado. Mas Estevão está tendo guerra. Haverá um tempo, apóstolos, que vai ter guerra, rumores de guerra. Mas Estevão está tendo pandemia. Vai chegar um tempo que vai ter pandemia. Mas Estevão, o amor de muitos está se esfriando. Vai chegar um tempo que o amor de muitos vai se esfriar. Meu irmão, já está tudo revelado. Você está surpreso por quê? Mas qual é o combustível que eu preciso manter todos os anos na minha vida? É a leitura da palavra. Jovem, quer ser santo? Está aqui, ó, a solução para a sua vida, ó. Toda vez que tu for pecar, tu lembrar de José. Caramba, José, a mulher de Potifar quis pegar ele, o que ele fez? Foge. A solução para quando você anda no escuro e não sabe o que fazer, a lâmpada está aqui, ó.
A luz para o seu caminho está aqui. É a palavra, não vai mudar. Não importa a revista que saia, o jornal que saia, a palavra de muitos vai se alterar. Mas essa palavra nunca vai passar. Passam céus e terra, mas a tua palavra nunca vai passar. Sua meta, minha meta, para 26, se debruçar na palavra de Deus. Estava eu lá fazendo minhas metas, botei um monte de livro, irmão. Livro de teologia também. McAllister, John Piper. Falei, meu Deus, e a Bíblia aqui, o importante aqui? Vamos botar uma meta. Vai o quê? Ler 3 vezes esse ano? Dá, não dá não? Acho que é 12 capítulos, tu bate 3 vezes a Bíblia. Mas cadê aquelas metas que a gente tinha de ler a Bíblia? Nós tínhamos, nós precisamos. Isso aqui, irmão, tem que estar estampado. Qualquer coisa que aconteça em nossas vidas, a gente pega e lembra. Estevão, mas quanto eu preciso ler da Bíblia? É um capítulo? É um versículo? É um livro por dia? Qual que é a minha meta? Eu vou te falar o que Josué 1:8 fala. Medita nesta lei de dia e de noite. Medita nessa lei de dia e de noite. Daqui a pouquinho você vai ver que a segunda meta é a oração. E Deus vai não dar quantidade de nada, irmão. Ele não fala assim, você tem que ler tanto, você tem que orar tanto, você tem que jejuar tanto. Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com a quantidade que você está lendo. Deus está preocupado com a continuidade que você está dando para a lenha que Ele tem colocado na sua vida. Deus está preocupado se a prioridade dele ainda continua, se a prioridade na sua vida continua sendo Ele. Porque a prioridade é isso. Não é o que eu mais faço no meu dia, mas é aquilo que eu não deixo de fazer por nada. Pode acontecer qualquer coisa, mas a palavra vai ser lida, meu irmão. Estevão, eu só consegui ler um versículo. Lê, meu irmão, porque um versículo já te arrebenta. Já fala com você, você já chora, mas meta para você, para mim, 2026 é: vamos nos debruçar na leitura da palavra. Amém? Volte para aquele estudo bíblico, pega aquele manual bíblico de novo, vamos tirar o pó daquele manual bíblico e vamos ler juntos a palavra de Deus. Glória a Deus que a nossa igreja é uma igreja que te dá recursos para estudar, tem muitas pessoas sábias, então junte com essas pessoas e vamos juntos em 2026 nos debruçar na palavra de Deus. Amém? Segundo, oração. Hoje tivemos aula de oração na JNI. Meu irmão, você já deve ter ouvido milhões de mensagens sobre oração. E eu não tenho muito o que falar para você. Eu só tenho uma pergunta para fazer para você. Quantas formas Deus tem de falar com você? Conosco. Quantas? 2? Muitas. Muitas, né? Biblicamente falando, Deus pode pegar uma mão e sair escrevendo aqui? Menê, menê, tekel, parsim, pode, não pode? Deus pode fazer uma mula falar? Pode. Deus pode usar um profeta? Pode te dar um sonho? Pode falar com você através do louvor? Pode te dar uma revelação? Meu irmão, Deus tem milhões de canais de comunicação. Pode te mandar um anjo. Tem milhões de canais de comunicação para chegar até você. E você? Tem quantos canais de comunicação para chegar a Deus? Só um. Aí tem gente que vai falar assim, já me falaram isso na EBD, mas tem o louvor. Aí você está assim, Espírito Santo, ore por mim. Pede para Deus tudo aqui. Tu está orando, meu irmão, que eu preciso. Você está louvando e você está orando ao mesmo tempo. Então nós só temos uma maneira de nos comunicarmos com Deus. É através da oração. Então, esse ano de 2026, eu sei que na multidão de conselhos há sabedoria, mas o seu melhor conselheiro continua sendo Jesus Cristo. O psicólogo é excelente, eu te indico a procurar esses profissionais,
Mas existe um psicólogo dos psicólogos. Existe o médico dos médicos. Existe o Senhor dos senhores. Existe o Rei dos reis que ainda está sentado no trono. O trono ainda está no céu. Ele continua sentado no céu. Então, se aconselha com aquele que é dono de toda a sabedoria. Antes de todas as coisas, se achegue a Cristo e pergunte a Ele aquilo que você precisa para a sua vida. Amém? Nossa meta. Primeira, retire as cinzas. Segundo, traga lenha. Mais um tipo de lenha. Jejum. Quase esquecido, né? Na atualidade. Né? Glória a Deus, pastora. Muito obrigado. É jejum de guloseima, tem jejum de carne, tem jejum de rede social. Aqui tem jejum de tudo, irmão. Pode vir que tem jejum. Mas o jejum, como você sabe, ele serve para você mortificar a sua carne. Você declara para o mundo espiritual: não me importa o que você me ofereça. Primeiro eu quero o espiritual de Deus para a minha vida. O jejum ele serve para você demonstrar para Deus que o alimento ele é importante, mas nem só de pão vive o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Então, em 2026, você que era jejum dos 48 horas, das 72 horas, traz de volta, meu irmão. Traz de volta. Porque com o tempo de cristianismo, isso tende a ser comum, a gente vai se acomodando, não é isso? A gente vai deixando. Eu lembro, meu irmão, era sagrado, era terça e quinta jejum para mim e acabou. Eu podia correr, malhar, o que fosse, eu ia fazer meu jejum. Aí comecei a lidar com o público, aí, pô, quinta-feira, vou estar cansado. Aí você já começa, né, barganhar com Deus, e você já começa a perder aquele fervor de Deus na sua vida. Sabe por que você precisa dessas duas primeiras metas? Porque senão a terceira não se cumpre. E a gente já começa a caminhar para a conclusão. Nossas duas primeiras metas são, para toda a vida, retirar as cinzas e colocar a lenha. Mas nós também precisamos disso. Porque se nós não retirarmos as cinzas, nós não colocarmos a lenha, o fogo de Deus também não pega no nosso altar. E você precisa fazer esse exercício todos os dias. O que eu estou errado? Jesus, já me perdoa aqui. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de... Já vem aquela oração mostrando que você tem que glorificar, que você tem que pedir perdão. Então, meu irmão, retire as cinzas, coloque a lenha, porque o fogo de Deus precisa queimar em nossas vidas. Estevão, quem foi que acendeu o altar do sacrifício? Abre comigo em Levíticos 9, por favor. Porque parece que foi o sacerdote, né? O sacerdote tira a cinza, o sacerdote coloca a lenha. Será? Diz assim, Levítico 9, 24. Saiu fogo da presença do Senhor. Ah lá, está lá na tela. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Você faz isso tudo. Você tira a cinza, você coloca a lenha através da oração, da leitura da palavra, do jejum. Mas sabe quem vai te acender em 2026? É o próprio Deus. Sabe quem acende o altar das nossas vidas? É o próprio Senhor Jesus. E Deus vai falar 3 vezes, só nessa parte aqui que nós lemos do capítulo 6, ele fala 3 vezes, o fogo não pode se apagar. Olha, o fogo tem que queimar continuamente. E para terminar, ele junta os dois. O fogo arderá continuamente do altar e ele não se apagará. Você se lembra de você antes de Cristo? Você lembra como você era? Estevão, mas eu nasci num lar cristão. Eu não nasci.
Mas eu descobri que mesmo os nascidos em lar cristão têm um momento de encontro com Deus, não é isso? Quem nasceu aí num lar cristão e está até hoje na caminhada. Andréia hoje me chama de senhor, gente. Toda vez eu fico pensando nisso. Quando eu cheguei na Nazareno, em 2008, a Andréia já era líder. Já dava aula, já estava com toda a sabedoria que lhe é peculiar. Eu cheguei em 2008, tacando fogo, irmão, adolescente rebelde. Fui convidado para um acampamento. Me falaram, olha só, o pessoal já sabe, né? Vai ter futebol. Eu falei, futebol? Vai ter muitos jovens. Jovens é legal. Vai ter muita música. Eu falei, música. Falaram tudo que eu gostava. Eu falei, eu vou. Eu falei, mas não tem dinheiro. Aí o pessoal, a gente paga. Eu falei, então fechou. Então eu vou. Então tem tudo, eu vou. Vou chamar um primo também. Aí chamei meu primo, que hoje é líder distrital dos jovens também. Outro bobo. Aí foi os dois desviados. Entramos. Fomos para o acampamento. Meu irmão, primeiro culto. Aí eu, meu Deus do céu, esse culto não acaba, que sono e tal. Segundo culto, Jesus, que culto chato. Esse negócio não acaba. Terceiro culto, pastor que foi pregar, falando um monte de coisa. Jesus te trouxe aqui para mudar a tua vida e tal. Falei, sei, conversa fiada dele. Trouxe nada, não era de lar cristão. O que eu falei? Falei assim mesmo para Deus. Se o senhor está falando comigo mesmo, de alguma forma esse pastor vai me chamar lá na frente. Irmão, tinha uns 200 e poucos jovens. Falei, não vai me chamar mesmo. Eu lá atrás, no meio de todo mundo, eu baixo, eu com essa estatura, né, gigante, eu falei, eu baixo, ninguém vai me ver aqui, tá tudo certo. Fiquei lá atrás. Pois bem, tá o culto rolando. Aí o pastor falou assim, preciso de um voluntário para peça. Falei, vai ser eu com certeza. Aí ele, você, aí apontou. Aí eu, você que olhou para trás. Eu falei, não é possível que sou eu. Aí ele, você de azul aí que olhou para trás. Aí eu de azul. Aí eu falei, Jesus do céu. Aí fui eu lá, personagem e tal. Aí daqui a pouco eu voltei. Falei, caramba, rapaz, não é que o cara me chamou mesmo? Jesus, eu falei, não, o cara me chamou mesmo. Eu falei, não, tá bom, mais uma prova. Eu falei, se o senhor quer falar comigo mesmo, vai tocar aquele louvor que eu gosto. Eu gostava de um louvor que eu só sabia aquele também. Que era o Derrama Tua Shekinah. Só tinha Derrama Tua Shekinah sobre nós. Meu irmão, não tocou o bendito louvor? No primeiro louvor de encerramento que eles foram fazer do culto, Derrama Tua Shekinah. Aí eu falei, não é possível. Aí fechei meu olho. Eu falei, não. Tem alguma coisa aqui. Não é possível que não tenha. Aí eu fechei meu olho, eles... Quem tiver com vontade no coração, vem aqui no altar. Eu falei, não vou no altar, não. Não vou no altar, não. Também já é muita coisa. E eles não paravam, irmão, de tocar aquele louvor. Derrama Tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha Sua glória sobre nós. Eles só ficavam repetindo isso, repetindo. De repente, quem chega na minha vida? Jesus. Eu começo a me emocionar. Eu era seco, tá? Seco pra caramba. Comecei a chorar, comecei a me arrepiar. Eu falei, rapaz, isso aqui eu nunca senti na minha vida. Que negócio é esse? Que isso? Eu não fiz nada, eu não merecia nada. Eu não tinha nem tirado a cinza, eu não tinha nem colocado a lenha. Mas Ele acendeu o fogo. Lembra da sua vida antes de você ser crente? Ele acendeu o fogo, meu irmão. Qual é o meu trabalho? Não deixar o fogo se apagar. Qual é a sua meta para 26? Não deixe o fogo se apagar, não, meu irmão. Independente do problema que aconteça, independente do que está acontecendo na sua vida, faz uma coisa, não deixe o fogo de Deus se apagar na sua vida. Eu não sei se você está desempregado, eu não sei se você passou por luto, mas uma coisa não deixa o fogo de Deus se apartar da sua vida, porque Ele precisa pegar e queimar continuamente no altar. O meu trabalho é tirar a cinza. O meu trabalho
é ir buscar a lenha. E o resto deixa com o Pai, porque Ele faz. Porque quando Deus te encher do fogo dele, sabe aquela pessoa que você ora por tanto tempo? A gente que faz churrasco, a gente sabe. Para você incendiar uma churrasqueira, você faz uma cabaninha pequenininha, meu irmão. Porque uma brasa pode incendiar uma floresta. Mas Estevão, eu estou tão fraquinho, mas se ainda tem brasa pegando, pode ter certeza que Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida em 2026. Só se coloca na posição e deixe o fogo de Deus pegar na sua vida. Estevão, mas eu não sei como começar um trabalho na minha escola. Meu irmão, começa só você e mais um, porque o fogo de Deus vai pegar naquela escola. Eu não sei como começar um trabalho no meu ofício, no meu escritório. Posso te falar uma coisa? Começa você e mais um. Daqui a pouco, quando você for ver, já montou até uma igreja, meu irmão. Esse homem aqui, ó, começou um trabalho na garagem dele. Ele, a família dele, uns amigos doidos, querendo buscar a Cristo. Depois tu vai lá em Nilópolis 2. Nasceu na garagem dele aí, ó. Era só uma brasinha, meu irmão. Aquela brasinha incendiou tanto que não tinha mais lugar para o pessoal poder parar. O que eu preciso fazer como meta? 3 metas para a gente poder fechar. Primeira meta: retire, coloque e deixe o fogo de Deus pegar na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã. Vai com essa palavra e deixa o fogo de Deus pegar na sua vida, meu irmão.